Os 5 melhores jogadores da história do futebol brasileiro. Será que tem algum jogador que você é fã nessa lista? Será que algum jogador do seu clube está nessa lista? Algum ídolo do seu clube? Você quer saber mais sobre isso? Se liga que eu vou falar sobre isso agora. Fala, viciado em futebol brasileiro, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Paulo Roberto, este é o nosso canal Futebol de 11. Antes de eu prosseguir aqui com o nosso assunto, eu quero pedir aquela sua ajuda de sempre, cara. Deixa o like nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal se você gosta do nosso conteúdo. A gente tá com um vídeo por semana falando de futebol, com os temas polêmicos aqui. A gente quer continuar com essa sequência de um vídeo por semana e vocês têm ajudado demais. Sem mais delongas, cara, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o nosso assunto, que é importantíssimo. Pisando mais uma vez aqui, quero eu, com a minha modéstia de sempre, quero eu pisar em solo do futebol brasileiro para falar a respeito dos 5 melhores jogadores da história do futebol brasileiro. Eu faço essa lista de 5, é proposital, para geralmente gerar discórdia entre nós, ou a concordância entre nós, porque sempre vai faltar alguém. Galera, não tem jeito, numa lista de 5 dos melhores de um país do futebol como o nosso, sempre vai faltar alguém. Eu faço uma lista de 5, deixa aquela menção honrosa no final, mas sempre vai faltar alguém e vocês querem me matar nos comentários ou querem concordar comigo. Então, sem mais delongas, vamos para os 5 melhores jogadores da história do futebol brasileiro. Segue a lista. Alguns jogadores aqui eu tenho uma memória muito vaga e uma memória pouco afetiva com esses jogadores. Mas em quinto lugar eu quero colocar o Romário, tá? O Romário. Aí, uma geração dos anos 90, o pessoal dos anos 80 vai falar que eu sou louco colocar o Romário em quinto lugar, mas eu vou deixar o Romário em quinto lugar. E já é muita coisa, tá? Entre os 5 melhores jogadores da história do futebol brasileiro, tendo tanta gente boa. Então o Romário aqui, lembrando que o Romário é o maior artilheiro da história do futebol brasileiro, é o jogador brasileiro com mais gols oficiais na carreira, mais que o Pelé, gols oficiais, cerca de 772 gols na carreira, sendo campeão do mundo em 1994 como protagonista, tá? É diferente você ser campeão do mundo e ser campeão do mundo como protagonista. Então o Romário é protagonista de um título de Copa do Mundo histórico e é o maior artilheiro brasileiro dentre os jogadores brasileiros da história do futebol. Então eu vou colocar em quinto lugar o Romário baixinho, tá? Em quarto lugar, galera, eu vou colocar o Ronaldo Gaúcho, o R10. O R10 eu vou colocar em quarto lugar. O R10 é um caso curioso porque se você pegar o Neymar, que não vai entrar entre os nossos 5, infelizmente, poderia entrar, é uma discussão, mas não vai entrar. Você vê que o Neymar, ele tem uma consistência na carreira maior que a do Ronaldo Gaúcho. Mas o Ronaldinho Gaúcho teve pouco de 3 anos de auge. Se você quiser ser sincero, sem memória afetiva, você percebe que o Ronaldo Gaúcho teve 3 anos de pico de auge do futebol europeu, que foi no Barcelona, levando ali 2 títulos de melhores do mundo. Inclusive o Ronaldo Gaúcho tem uma coisa histórica na carreira que só ele tem, que é ser vencedor da Liga dos Campeões, da Libertadores, campeão do mundo e conquistar o prêmio de melhor do mundo. Então é uma coisa que só o Gaúcho tem na carreira. E algumas pessoas dizem que o Ronaldo Gaúcho também era aquele jogador só de firula, etc. Não, o Ronaldinho Gaúcho no seu auge era sim um jogador objetivo, era um gênio. Mas lembrando, o Ronaldinho Gaúcho está nessa lista abaixo dos outros. O Ronaldinho Gaúcho não foi protagonista da seleção brasileira, tá? É porque as pessoas têm uma memória do Ronaldinho às vezes meio distorcida. Jogou muita bola, mas em 2002, no título, ele não é protagonista. E em 2006, quando é passado para ele a herança da camisa 10, que ele vai arrebentar ali, ele também não é o protagonista. E em 2010, ele fica fora da Copa do Mundo, aquela Copa do Dunga, né? Acho que é o Dunga, né? Não convoca ele e foi uma boa seleção e ele fica de fora. Será que ele estivesse arrebentando, ele estaria fora? Não estaria. Então, o Ronaldinho Gaúcho não foi um jogador de consistência na carreira por opção sua, mas está no nosso quarto lugar porque é um gênio da bola. E se eu não colocasse o Ronaldinho em quarto lugar aqui, ou não colocasse nessa lista, o mundo ia acabar pro meu lado. Eu sei que muita gente tem o Ronaldinho o melhor jogador da história do futebol, mas ele está longe de ser o melhor jogador da história do futebol mundial e também brasileiro. Mas em quarto lugar, Ronaldinho Gaúcho, tá? Terceiro lugar, eu quero colocar um jogador em terceiro lugar que não deve nada para nenhum jogador da história do futebol. Zico, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Ele não deve nada para ninguém no que diz respeito campo, bola e rede. Foi o melhor jogador da sua geração. Foi o melhor jogador quando ele atuava no Brasil, por onde passou. Ele era o melhor jogador do Brasil na época. Muitas pessoas dizem que Zico era melhor que Maradona, como por exemplo Ademir da Guia, o próprio Maradona.
Zico era um jogador mortal, jogava no meio, jogador de meio campo, jogador de passe decisivo, de gols decisivos, um dos maiores batedores de falta da história do futebol, um cara que jogando no meio de campo tem a marca de 508, 509 gols oficiais em jogos oficiais, um grande artilheiro jogando no meio campo, gols de falta, gols de tudo quanto é gente, um gênio do futebol brasileiro, marcou década, marcou história. Inclusive o próprio Pelé, quando foi perguntado, até pelo Pilhado, quando o Pilhado perguntou pro Pelé quem era o príncipe, quem era o segundo jogador melhor brasileiro depois do Pelé, o Pelé falou Zico. Zico jogou demais. Então, em terceiro lugar, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Segundo lugar, eu quero colocar o Ronaldo Fenômeno. Galera, o Ronaldo Fenômeno é pra mim nada mais, nada menos que o potencial melhor jogador da história do futebol. Por que potencial? Porque Ronaldo Fenômeno, pra mim, na história do futebol, ele tá atrás do Pelé, tá atrás do Messi e também tá atrás do Cristiano Ronaldo. Mas por quê? Porque Ronaldo Fenômeno fez algumas escolhas erradas, na minha opinião, na sua carreira. E outra, como futebolista, e teve lesões que interromperam a sua carreira brilhante. Sinceramente, o Ronaldo Fenômeno sem lesões e sem essa troca de clube, sinceramente seria talvez um dos melhores jogadores da história do futebol mundial. Quando eu digo escolhas erradas na carreira, eu digo que, por exemplo, Ronaldo Fenômeno joga no Barcelona, depois troca pro Real Madrid. Assim, na Espanha, ele é ídolo aonde? No Barcelona ou no Real Madrid? Os dois? Porque ele joga no Barcelona e depois troca de clube. Aí depois ele joga na Inter, na Itália, ele joga na Inter e joga no Milan. Ou seja, dois rivais, joga em um, depois joga em outro. Depois ele vem pro Brasil, treina no Flamengo, mas joga no Corinthians. Então você vê que essa identidade de ídolo com o clube do Ronaldo, ele só vai conquistar de fato no Corinthians, né? Ele é tido como clube, campeão da Copa do Brasil e tal. Mas ele poderia ser um ídolo maior, se tivesse focado só em clube, não trocado de clube por dinheiro, ou sei lá por que fosse. Mas se ele ficasse só no Real Madrid, jogando no Real Madrid anos, como foi o CR7. CR7 foi vice no Real Madrid algumas vezes, até depois de conquistar o seu primeiro título. E também não tivesse tido as lesões que tiveram, seria um dos melhores jogadores da história do futebol, assim, no top 1, top 2, sem dúvidas. Jogador que realmente, quando surgiu na Europa, era assombroso. Então, em segundo lugar, dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro, eu coloco Ronaldo Fenômeno. E em primeiro lugar, minha rapaziada, eu quero colocar o Pelé. O Pelé como o maior e melhor jogador da história do futebol brasileiro, jogadores brasileiros. Por que você não colocou o Garrincha? Eu vou te falar porque eu não coloquei o Garrincha. Eu não coloquei o Garrincha nessa lista, por quê? Nem entre os seis eu colocaria o Garrincha, porque os lances que se tem do Pelé, os vídeos que se tem do Pelé, percebe-se que o Pelé, mesmo jogando naquela época, década de 60, de 70, ele já era um jogador moderno. Percebe-se que os lances do Pelé, os gols, os dribles, os passes, as jogadas, a cabeçada, o físico dele era de um jogador moderno. Então é só por isso que o Pelé tem relevância. O que eu tô querendo dizer é que o Pelé, do jeito que ele jogava na década de 60 e 70, se ele jogasse hoje, ele competiria em alto nível no futebol mundial. Porque as suas características, tais como força, velocidade, finalização, cabeceio, drible, passe, inteligência, todas elas não pertenciam àquele tempo, não pertenciam àquela época. Ou seja, eu estou dizendo que o Pelé, jogando na década de 60 e 70, era um jogador de hoje, era um jogador moderno. Então, se o Pelé jogasse hoje, certamente ele não faria o que ele fez lá, mas certamente ele disputaria em alto nível em qualquer lugar que tivesse campo, bola e rede, tá bom? E o Garrincha eu vejo diferente. Os lances, a produção que nós temos de vídeos do Garrincha, de informações, percebe-se que o futebol do Garrincha é um futebol do passado. Futebol que fez efeito no passado, mas que ficou no passado. Não é um futebol que transcende gerações, diferente de Zico, Pelé, o próprio Romário. É um jogador de tempo passado, mas que transcende todo o futebol. É um futebol, mesmo sendo no passado, é um futebol moderno. Então, em primeiro lugar, eu coloco Pelé. Eu vou deixar o Neymar na menção honrosa em sexto lugar, mas lembrando que o Neymar, estando nessa lista dos 5, não é nenhum absurdo. Salve clube, até a próxima!